Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar fazendo agora a segunda etapa do nosso topo, da nossa estatueta. E aqui agora eu vou cobrir as emendas, tá vendo? Com massa. Eu vou colocando massa até ficar igual a foto, tá? Então eu cubro bem. E a cabeça dele é bem emendada com o corpo, ele não tem essa divisão do pescoço, ó. Então eu vou preenchendo. Preencho bem, ó, para deixar ele bem arredondadinho, tanto no braço quanto no pescoço. O pescoço dele emenda da boca até o peito, ó. Você vai colocar massa para emendar bem essa parte e vai passando água com o dedo para desmarcar bem as emendas. No caso aqui eu já vou marcando com a esteca o resto da pelagem dele para não ficar tão diferente. Então vai passando o dedo com água e vai alisando bem e depois vocês marcam. Ficou assim. Deixa secando, tá? E a parte de baixo da perninha é a mesma coisa, ó. Eu vou colocar um filete de massa para tampar a emenda. E vou acertando com a estequinha, ó. Eu não emendo com a perna, tá? Eu só coloco e emendo apenas com o corpo, tá vendo? A parte de baixo fica como se tivesse a perninha saindo de dentro. Não fica emendada com a perna, massa, ó. Tá certo? Agora eu vou colocar um pouco de massa nessa parte da frente pra não ficar como se fosse uma calça, tá vendo? Eu vou deixar meio que inteiriço essa parte aqui. Ó, igual a figura ali da foto. Então, eu dei uma emendada o corpo com as perninhas, tá vendo? Pra parecer uma coisa só. Passo água para emendar. Passo os dedos assim, pressionando. Se sujar um pouquinho a perninha, depois a gente limpa com algodão, ó. Tirei um pouquinho do excesso da massa, para não ficar parecendo uma calça em cima da perna. E vou passar a ferramenta para emendar com a parte de cima, ó. Ficou assim. Para fazer os olhinhos, eu vou usar 2 bolinhas de massa branca, no mesmo tamanho do meu boleador, tá? Aqui ele ficou um pouquinho pequena, então eu dei uma afundadinha com o boleador e vou fazer mais 2 bolinhas menores e vou colocar para terminar de preencher esse buraquinho. Ela tem que ficar meio boleadinha para fora, então não chegue, não achate ela no rostinho, tá? Deixa ela assim. Para fazer os dentinhos, eu vou fazer uma minhoquinha de massa branca, ó, do tamanho que eu quero. Vou abrir ela para ela ficar um pouquinho mais fininha, ó, e vou fazer um filete de massa. No caso aqui eu marquei, mas ele ficou um pouco grande, então depois que eu coloquei na peça eu marquei de novo. Então, se vocês quiserem, coloca só o retângulo lá e depois vocês fazem a marcação depois de colado, tá? Vou passar cola e vou terminar de preencher essa boca com massa preta para os dentinhos não ficarem tão fundos. Então eu deixei ele bem rente a parte de dentro do lábio, tá vendo? Ela não chega a ficar rente ao lábio, fica parecendo ele um pouquinho mais. É só por dentro mesmo da boquinha, tá vendo? Cuidado só para não tampar a parte da linguinha. Então, ó, terminei de cortar, porque ele tinha ficado um pouquinho grande. Deixei um pouquinho mais fino, ó. E vou colar agora e vou acertar com a esteca. Vou colar agora e vou acertar com a esteca os dentinhos, tá? Como eu falei pra vocês, tinha ficado grande, então eu vou refazer algumas marcações aqui. Eu tô empurrando com o meu pincel de borracha, ó, ele tem uma pontinha um pouquinho mais fina. E é ideal para fazer esse tipo de detalhes um pouquinho mais. Então agora eu vou empurrando, ó, as partes dos cantos, para não chegar a encostar no canto, tá vendo? Fica um buraquinho preto na lateral, como se a boca estivesse bem aberta. Ó, eu enfio a ferramenta na lateral para separar e aparecer o preto, tá? E agora com a ferramenta da Condor, do pincel modelador, eu vou deixando ele bem arredondadinho, ó. Eu achei que o dente tinha ficado um pouquinho grande, então fiz mais algumas divisões nele, para ele ficar assim, bem pequenininho. E eu fui acertando e empurrando, tá vendo, ó, os cantinhos, para ele ficar assim. Ele não chega a emendar com o preto, tá? Ele fica mais proeminente para cima, ó. Ele fica para frente.
vou limpar a peça com algodão e água e deixar secar. Para fazer a roupinha dele, eu tenho aqui um pouquinho de massa, eu misturei marrom com branco e eu vou abrir bem fininha. Caso sua massa estiver muito mole, vai acelerando o processo de secagem com o secador de cabelo. No caso aqui, a minha massa estava bem firme, estava quase durinha já, sabe? Tava bem durinha. Então eu fiz um retângulo, ó, e ele tem que dar a volta inteira no meu boneco, tá? Vocês podem usar uma fita métrica para medir e ver se não vai faltar. No caso aqui, ó, fiz a marcação da lateral do ombro e cortei 2 pedacinhos de pizza, tá vendo? Acerto a altura. E tudo isso vocês podem fazer usando a referência, tá? Mede a referência e vai fazendo conforme a foto. Ó, passo cola atrás do pescoço. Eu vou dar uma secada bem nessa roupinha, porque quanto mais seca ela tiver, mais caimento ela vai dar. Ela não vai grudar no meu boneco, ela vai ficar meio soltinha, dando a sensação de uma roupa mesmo, tá? Vestida. Então a parte de trás eu colo mesmo. E a parte da frente, ó, eu vou dobrando a parte de dentro aqui, ó, pra ela encaixar mesmo, ó, como se fosse uma roupa, tá vendo? Então eu vou cortar com estilete ou com bisturi e vou cortar as sobras e vou já dar o corte do meu coletinho, tá vendo? Ele é meio arredondadinho na frente. Tiro os excessos e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu tô usando água, tá? Pra tirar as emendas, ó. E na parte interna do braço eu vou emendar com o braço para ele não ficar nenhum degrauzinho, depois na hora de colocar a manga ficar feio, tá? Então eu vou alisando aqui com o pincel modelador e água. Ó, deixo soltinho assim, não chega a colar ele na minha peça. Eu vou tirar um pedacinho aqui para facilitar. Então, ó, eu vou puxando ele para cima para ele encaixar mesmo em cima do ombro. Às vezes acontece de ficar algumas marquinhas, ó, eu vou alisando para não ficar feio, ó. Quero que ele fique bem soltinho, tá? Então corto agora os excessos de massa na frente. E eu vou seguindo a referência, o desenho, o corte do terninho, tá? Ó, ficou assim. Acerto a altura. Você pode cortar até a parte de trás. Como ele tá bem sequinho, ó, ele não gruda no boneco, tá? Dessa forma. Agora eu vou fazer a parte da gola do colete, tá vendo? Do terno. Então, ó, venho, faço um retângulo e meço, faço uma tira e meço. Agora eu vou cortar para fazer as manguinhas, tá vendo? É metade de um círculo. Se fosse uma bolinha, corta um pedaço da bolinha, ó. Fica assim. Deixo secando. Faço a mesma coisa pro lado de trás. Coloco a massa bem rente, o outro lado, ó. E vou também a mesma coisa emendando com a ferramenta de borrachada, tá vendo? Passo um pouquinho de água para fazer as emendas. E eu vou fazer agora também, ó. Eu vou juntar essa massa no bracinho, na parte de trás também. Corte, tirar o excesso e vou juntando com água. Agora, ó, eu vou pegar a massa marrom e vou encaixar aqui. Se sobrar muito, vocês cortam, tá? Aqui no caso eu vou fazendo, medindo mesmo, ó. Então, dei a volta inteira, ó,
no meu bracinho. Vocês podem guardar um pouquinho dessa massa e esperar secar e depois fazer a junção, tá? Eu acho até um pouquinho mais fácil. No caso aqui, ó, eu vou fazer a junção com a própria massa que eu coloquei, que eu acabei de colocar. Então, ó, vou encaixando, se precisar dobra um pedacinho, ó, pra encaixar certinho no ombro, tá vendo? Ó, colei na parte de baixo. E agora eu vou emendar essa massa com água, com a ferramenta emborrachada, ó, vou passando assim pra ela emendar uma na outra. Como eu falei pra vocês, vocês podem esperar secar e fazer a junção depois com massa mole. Mas aqui no caso eu fiz direto, tá? Mas se estiver muito ressecada, vocês podem ter essa opção também, ó. Então, vou alisando. Como ela tá bem firminha, ó, ela não estraga. Mas se a sua massa estiver muito mole e não tiver certinho, eu aconselho vocês esperarem secar para depois fazer a emenda, tá bom? Ó, vou juntando. Se precisar, coloca um pouquinho mais de massa. Para fazer a golinha, ó, eu vou cortar no formato da minha referência. Vou passar cola em toda a volta. E vou ajustando ele no pescoço. Vou cortar o outro lado também igual. Passo cola e acerto, ó. No caso que eu achei que ficou um pouquinho curto, eu dei uma puxadinha para esticar. Para fazer o chapéuzinho, eu vou usar duas bolinhas de cerca de 5 milímetros, ó. Uma eu vou achatar. Vou passar cola na cabeça e vou colocar. Vou passar cola de novo e vou colocar a bolinha, deixando ela meio ovalzinha, tá vendo? Achata um pouquinho. Para fazer a parte da fita, eu peguei aqui uma massa azul, misturei com um pouquinho de preto, ela ficou meio acinzentada, ó. E vou cortar uma tirinha bem fininha. Vou passar cola em toda a volta e vou colocar essa tira. Vocês podem também esperar secar o chapéu e depois colocar. Aqui no caso eu fiz direto. Para fazer a tromba de elefante dele, eu vou pegar uma bolinha de cerca de 25 milímetros e vou fazer uma tirinha, tá vendo? Vou deixar uma das pontas um pouquinho mais gordinha. Vou modelar como se fosse um coração na ponta, ó. Bem pequenininho. Vou fazer 2 furos com um boleador de 2 milímetros, ó. E eu vou seguindo a referência, tá? Compara com sua foto para ver a grossura, tudo certinho, o comprimento. Se sobrar, vocês cortam. Vou já envergando ele assim, ó, deixando ele na posição que eu quero. Se sobrar, vocês cortam na base. Então, já acertei, ó. Vou acertando assim. Tô alisando a dobra para não ficar marcada. Vou passar cola na ponta e vou colar nele. Eu percebi que ele ficou um pouquinho grosso, tá vendo? Então eu vou dar uma afinada e vou cortar um pedacinho. Se acontecer isso com vocês, é a mesma coisa, tá? Ó, coloquei. E tá vendo essa emenda, ó? Eu só dou uma juntada na ponta. Dessa forma, e fica bem fácil de emendar. Ó. Agora é só passar água para deixar a emenda bem certinha. Na parte de baixo eu não vou emendar, deixa ela bem rente ao lábio, tá bom? Eu só vou emendar agora na parte de cima da tromba com uma ferramenta um pouquinho mais fininha. Então, ó, vou juntando perto do olho, pego uma emborrachada, porque é mais fácil de manusear, ó. E aliso com água também para tirar toda a marca. Prontinho.
Para fazer as orelhinhas, ó, eu tenho duas bolinhas de cerca de 10 milímetros. Faço um breve rolinho e achato e colo na lateral. Aqui eu tô rodando a ferramenta para tirar o excesso na junção, tá vendo? Passo água e junto bem. Ó, vou modelando. Fica bem na lateral, bem compridinha mesmo, assim, ó, até a ponta, começo do pescoço, tá vendo? Abaixo da boca. Faço os dois lados e deixo secando. Para fazer o rabinho, eu tenho aqui cerca de 30 milímetros de massa num tom mais fechado, assim, pro roxo. E eu misturei um pouquinho de violeta com branco e deu esse tom. Aí eu vou abrir, ó, um pouquinho, deixar ele mais assim, ó, parecendo uma coxinha mais alongada, tá vendo? E eu vou começar na pontinha, mais gordinha, ó, a fazer camadas, puxando com uma ferramenta bem fininha. Vocês podem usar uma agulha. Eu vou pressionando na base e puxando pra cima da outra camada, tá vendo, ó? Vai fazendo camadinhas. A minha massa tá um pouquinho mais firme, então ela não desmarca tão fácil. Então eu vou girando ela, ó. Vou fazer várias vezes. E vou puxando assim, e se sair um pouquinho de massa vocês tiram. E deve dar a sensação de pelinho mesmo espetadinho, tá vendo? Tenta continuar sempre os pelinhos, ó, e puxando, tá vendo? Ó, ele tá com cerca de 3 centímetros, 2 centímetros para 3 centímetros de grossura. Ó, vou espivetando mais as pontinhas, tirando o excesso. Vou passar cola na pontinha mais fina e vou colar atrás do meu boneco. Eu vou deixar ele encostado no chão, na mesa, para segurar ele na pose, e eu vou deixar secar.